Louvado seja esse local que nos acolhe, louvado seja o Senhor que nos acolhe e essa nuvem que paira sobre nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Vamos assentar para que a gente possa trabalhar hoje. Enquanto nós estávamos aqui rezando agora cedo, nós participamos do terço, e logo após o terço, nós tivemos essa música que o Júdice nos deu, e nós vamos trabalhar durante todo o dia de hoje com essa experiência. Então precisamos compreender que hoje nós estamos no lugar sagrado. Nós vamos ficar sempre, durante esse dia de hoje, sempre de 2 a 2. Então escolha uma pessoa que está do seu lado e pegue na mão dela, só uma, não pode ser de 3 não, tem que ser de 2. Escolha uma pessoa e fala: esse é meu, essa é minha, levanta a mão dela. Então você pega essa pessoa que é sua e diga para ela: Deus nos trouxe no lugar sagrado, no lugar abençoado, porque paira sobre nós a glória de Deus, a glória de Deus em mim e a glória de Deus em você. É você mesmo, com essa carinha que você tem. É você, meu irmão, que Deus hoje trouxe aqui para manifestar a glória dele, para te curar, para nos curar, fazer em nós presença viva do amor dele. Entendeu? Você fala: ainda não entendi tudo não. Você fala: calma, meu irmão, e você vai entender na medida que você deixar e realizar o que Deus quer para você hoje. Dê um abraço nessa pessoa, em silêncio, dê um abraço e diga para ela assim: Jesus me pediu para te dizer hoje, Ele te ama com um eterno amor. É você mesmo, é você, seu cara pálida. Deus mandou te dizer: ama você, se derrete de amor por você. Por isso a nuvem de glória paira nesse lugar, para nos curar, para nos abençoar. Nesse abraço, morre agora todo o mal do nosso passado. Nós vamos deixar por terra, fazer Deus voltar em nós, refazer a nossa história. Amém. Diga: bendito seja Deus. Obrigado, Jesus, por esse meu irmão, por tudo que o Senhor está fazendo aqui hoje. Amém. E nós vamos estender nossas mãos agora nas casas que estão nos ouvindo pela rádio e dizer que vocês não estão sozinhos. A nuvem de Deus, a glória de Deus atinge vocês agora com o poder da graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora.
chegue à sua casa, receba esse recado de amor de Jesus, de Deus, de Nossa Senhora Gospamira, para a sua vida. Vamos ficar em silêncio e deixar Deus trabalhar o nosso coração. E Deus já ir tocando as pessoas nas casas, nas nossas famílias, aquelas que nós lembramos. Vamos estender a glória de Deus para esses locais que nos ouvem pela rádio. Vamos deixar que o Espírito Santo vá falando para nós. Muitas curas Deus já está realizando aqui agora. E nessas casas. Deus toca uma pessoa no seu cérebro, um tumor. E Deus agora tocando essa pessoa. Faz ela entender e experimentar um amor profundo. Um amor profundo sobre você, meu irmão que nos ouve. Deus toca também uma pessoa com um problema na perna. Deus vai tocando pessoas com problema renal. Deus vai tocando pessoas com problema no coração, sopro. Deus vai tocando pessoas com traumas, medo de avião, medo de escuro. O Senhor toca muitas mulheres aqui agora que têm medo de homem, medo de se relacionar, medo de amar, de se entregar a alguém, medo de ficar sozinho. Eu te louvo, Jesus. Eu te agradeço por o Senhor vai tocando a cada um de nós nas nossas realidades profundas. Muito obrigado, Jesus. Faz em nós, Senhor. Quem for sentir na graça de Deus, vá levantando a mão e diga obrigado, Jesus. Bendito seja, Jesus. Adorado seja. Glorificado seja. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelas casas que são tocadas agora, pelas famílias, pelas vidas que são tocadas agora, onde a rádio, a voz da gospel chega, Senhor. Onde a sua voz, Maria, chega através de nós. Eu te agradeço, eu te louvo por estar tocando pessoas lá em Curvelo agora, lá em També do Mato Dentro, Senhor. Eu nem sei se lá a rádio chega, mas o Senhor coloca no meu coração. Em Ibirité, Senhor, em Sete Lagoas, em Sabará, Nova Lima e tantas outras cidades, Jesus, que nos ouve agora, em Belo Horizonte. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja. Obrigado, Senhor. Amém. Durante esse primeiro momento da nossa caminhada de cura, nós vamos pegar o Evangelho de Mateus, quem tiver com sua Bíblia, Evangelho do capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Quem já achou, diga amém. Amém. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê,
que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-se ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de sua cura. Gostaria que nós pudéssemos repetir esse último versículo. Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Amém. Quando o Padre Oscar nos falou aqui cedo, Nossa Senhora nos pedia para oferecer. Nossa Senhora nos pedia para oferecer a nossa história, o nosso passado. E essa palavra de hoje também, Jesus nos pede, e pede àquele leproso para oferecer. Algumas coisas são importantes para a experiência de cura. Existem muitos tipos de cura que Jesus realizou durante toda a sua caminhada. Ele curou muitas pessoas fisicamente. Curou muitas pessoas, curou o cego de Jericó, curou a mulher hemorroída, que sofria do fluxo de sangue, curou o leproso, muitas curas físicas, mas por trás de toda a cura física, como eu acho que quem veio no mês passado com o Roberto, que falou sobre cura também, Jesus não só cura fisicamente. Jesus cura fisicamente, cura espiritualmente e cura a nossa alma, a nossa psique, a nossa realidade interior. E essa cura tem um objetivo. Jesus só pode nos curar e só nos cura quando a gente se torna mais glorificado a Deus, mais próximo de Deus, mais profundamente ligado a Deus. Hoje, nesse dia, Deus quer trabalhar conosco na nossa realidade interior, na nossa realidade mais profunda, na nossa realidade mais de dentro. Assim como esse leproso, quando chegou a Jesus, ele não veio do nada. Ele não pode ter vindo da forma que ele veio a falar com Jesus. Ele já, no mínimo, já o conhecia. Já havia ouvido falar de Jesus. Talvez já tinha visto alguma coisa, ou alguém contado a ele. E esse leproso chegou a Jesus e disse assim: Senhor, se queres, pode curar-me. Para que a gente possa entrar na cura interior, vamos precisar de ter uma atitude como desse leproso. Vamos buscar uma atitude como esse leproso. Eu tenho certeza que todos aqui já ouviram falar de Jesus, todos aqui já tiveram experiência de Jesus, todos nós, e praticamente creio que todos já tiveram algum toque especial de Jesus. E esse leproso, não sei como, porque a palavra não nos dá, mas com certeza ele também já havia sido tocado por Jesus.
E hoje, Jesus nos chama e nos quer encontrar como aquele que é leproso. Eu tenho, há 31 anos atrás, Jesus me curou de uma lepra concreta, física. Eu era o leproso do século 20. Eu vinha das drogas. E encontrei Jesus. E Ele não perguntou nem para mim se eu queria ser curado. Ele me curou. Jesus me curou. Mas eu não sabia naquele dia que havia muitas pessoas, especialmente a minha mãe, clamando a Deus para me curar. Eu não tinha condições, a minha lepra não me permitia chegar até Jesus. Eu estava muito afastado, mas pela oração da minha mãe, pela oração, pela intercessão, pela comunhão da minha mãe, de outras pessoas de um grupo de oração, pelo jejum que eles foram fazendo pela minha conversão, Jesus nem esperou eu perguntar. Ele já foi e me curou daquela lepra. Eu fui curado quase que instantaneamente. Tive aquele encontro num grupo de oração e mudou minha história. Eu fui a esse grupo para quebrar o grupo, porque ele estava me incomodando com a oração. Eu estava ficando muito... Eu hoje entendo, eu estava em batalha espiritual e estava muito incomodado, e um dia eu decidi, eu vou lá quebrar esse grupo. Falei com minha mãe, vocês parar de fazer macumba para mim. Eu achava que era macumba. Vou parar de fazer. Já estava incomodado. E aí, ela falou, então vai lá se você for homem. E aí, eu fiquei sem jeito de afinar e resolvi ir lá para quebrar o grupo. E lá, Jesus quebrou tudo e me fez novo aquele dia. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu recebia, na primeira oração que eu fiz, que eles fizeram por mim, não tocaram em mim, só pediram a Jesus, Jesus, cura, liberta ele. Eu estava muito ruim. E eu senti uma pressão sobre a minha cabeça e sobre os meus ombros. E essa pressão, como se fosse alguém querendo esmagar minha cabeça, como se fosse uma coisa assim, um monstro mesmo, querendo esmagar minha cabeça. E eu senti essa força saindo da cabeça, descendo para os ombros, descendo na minha barriga. E quando chegou a minha barriga, eu senti aquele cheiro de lixo, quando está molhado, churume, aquele cheiro de lixo, saindo de mim. Eu estava ajoelhado, entrando na terra. Foi essa sensação que eu tive quando Jesus me tocou. Eu ali, quando eu comecei a sentir que aquilo estava saindo de mim, eu tive uma espécie de um princípio de desfalecimento. Eu comecei a cair, e aí eles me seguraram, porque eles não tocaram em mim, nem podiam tocar, eu estava muito ruim. E aí eles me seguraram e eu não caí mais. Aí eu não bati o rosto no chão, fiquei ali 1 minuto talvez. Quando eu levantei, eu senti uma paz. Eu senti uma alegria, eu não entendia. Eu senti uma alegria, eu só falava assim com a dona que estava do meu lado. Eu nunca fiquei tão doido na minha vida. Porque quem faz experiência de Deus não tem nada é mais realizador do que a experiência de Jesus. Nada. Não tem droga, não tem sexo, não tem dinheiro, não tem prazer. Nenhum prazer pode ser igual ao prazer
de experimentar a presença de Deus. Nada, 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 nada. E ali, eu fiquei ali, experimentei, fui embora para minha casa. E há muitos anos, já tinha anos que eu não dava um abraço à minha mãe, eu era muito rebelde com a minha mãe, e vocês vão entender essa história com a minha mãe. E ali eu abracei ela, falei, nó mãe, mó barato. Levantei ela, dei uma rodada com ela, e ali aquele dia ela falou assim, não, agora pirou mesmo, agora vai ter que internar. 2 anos a minha família achou que eu tinha ficado doido. E eu estava doido mesmo, porque eu estava doido do amor de Deus. Eu estava doido, louco, louco. E eu havia pedido a Jesus, então eu senti aquele negócio, eu queria que todo mundo sentisse. Diz que tem um ditado muito bom, Senhor, livrai-me do fanático e livrai-me do recém-convertido também. Porque o recém-convertido é terrível. E eu queria que todo mundo sentisse o que eu sentia. Eu falava, ô pai, se eu sentiu? Queria que as pessoas sentissem. E Jesus falou comigo um dia, eu falei, olha, aí eu comecei a entender da palavra. E eu falei com Jesus, Jesus, o Senhor falou na palavra, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família, a tua casa. E eu falei, então eu quero todo mundo agora ser curado. Pode salvar todo mundo, eu já fui, agora eu quero todo mundo. E na minha imprudência, na minha ignorância, Deus, um dia eu fui insistindo, mas eu era assim, ferrinho de dentista. Não parava de falar, eu quero a cura da minha família, eu quero a conversão da minha família, e papapá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não parava de falar isso. Um dia acho que Jesus encheu, ficou com tanto assim, falou, não é possível, esse menino está insistindo demais. Ele falou comigo, então, você quer a conversão da sua família? Cala a boca e reza. Eu pregava na cabeça de todo mundo, eu queria que todo mundo entendesse, e as pessoas não estavam preparadas. Então, a partir desse dia, eu parei de falar dentro de casa de Jesus, e comecei a rezar, e aí comecei a ver, quando a gente fecha a boca, o nosso ouvido fica mais sensível. Eu comecei a ver que eu ainda precisava ser curado em muitas áreas, em muitas coisas. Que aquela primeira experiência de Jesus era uma primeira, e que por trás daquela estava toda uma realidade interior, de traumas, bloqueios, pecados, vícios. E ali começou um caminho de cura na minha história. E eu digo para vocês hoje, depois de 31 anos, Deus já trabalhou muito na minha vida, muito, 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 mas tem muito, muito, muito ainda a trabalhar. Pode dizer para o seu irmão, Jesus já fez muito na sua vida, mas ainda tem muito, muito, muito a realizar. Muita coisa Deus quer fazer em nós, fazer na sua vida, quer te fazer cada vez mais livre, mais desapegado, mais curado. Para quê? Para que você testemunhe a glória de Deus. Deus nos chama hoje a uma experiência de cura interior, para que a gente possa, depois, testemunhar a glória de Deus.
Quando a gente para um pouco e começa a perceber a nossa história, Deus começa a nos chamar a ir ao passado da nossa história. Deus começa a nos levar a passear em locais que eu já nem me lembrava mais, em locais que eu ainda não achava que já estava resolvido, em situações e realidades profundas. A cura interior tem esse papel na nossa história. A cura interior, ela nos serve para que a gente esteja mais livres para amar, para darmos amor, para nos deixar amar. Aquele leproso, quando chegou a Jesus, disse: se queres, você pode me curar. Quando eu comecei a ver a minha realidade interior, eu desejei muito ser curado. Eu tinha uma vontade, um desejo. Eu ia para as orações, eu só pensava e falava com Jesus: me cura, me cura. E em alguns momentos especiais da minha história, Deus entrou e fez um grande caminho de cura interior. A minha conversão se deu com 18 para 19 anos. Com 28 anos eu já estava na caminhada, com 27 anos, eu fiz uma experiência de um retiro, e lá Deus fez me deu uma visão da minha concepção, do meu nascimento, da história do meu pai, da história da minha mãe. Nesses anos, eu tinha 27, 28 anos, Deus me mostrou momentos do passado importantes da minha história. Eu não havia entendido por que eu havia entrado na droga. Eu não havia entendido por que eu era tão pervertido. Eu tive uma adolescência muito pervertida. Eu não entendia porque eu era tão rebelde. Eu vivi muita rebeldia, muita loucura. Deus havia me curado, mas eu não sabia por quê. E eu queria entender por que eu, numa família de 9 filhos, o único que havia desviado, eu não entendia. E no momento de cura interior, Deus me mostrou a minha concepção. E lá eu vi a realidade do meu pai, da minha mãe, a história dos dois. E lá eu havia tomado uma decisão interior. Muitas decisões que nós tomamos, muitas, são decisões inconscientes. Muitas decisões que eu tomei, que você tomou, desde o ventre materno, desde a concepção, construíram a nossa realidade. Nós somos construídos a partir de decisões que tomamos com 1 segundo de vida, com 1 dia de vida, com 2 dias de vida, com 1 mês, com 6 meses ainda na barriga da mãe. Nós estamos tomando decisões. E quando a gente começa a entrar nessa dimensão interior, Deus começa a nos mostrar, primeira coisa, que Ele esteve conosco todo o tempo.
que Ele nos amou e nos acolheu o tempo todo, apesar de tomarmos decisões. Eu fui descobrir, através de uma cura interior, que eu havia tomado uma decisão na minha concepção. Eu, olhando para o meu pai e para minha mãe, consciente dos dois na minha concepção, eu julguei a relação dos dois, eu tomei partido na relação e achei que meu pai não era amado pela minha mãe. A minha mãe não amava o meu pai. Eu julguei, eu tomei juízo. E a palavra de Deus fala: não julgueis. Mas naquele momento, na minha história, eu julguei. E abri guerra contra minha mãe. E eu falava com ela assim: você vai ver comigo. Você não ama meu pai, você vai ver o que eu vou fazer com você. Olha para você ver o que é o poder do inconsciente na nossa história. E defendi meu pai. E por causa dessa decisão, eu entrei em caminhos terríveis. A raiz de toda a minha realidade de droga estava ligada a uma decisão que eu havia tomado lá no início da minha história. É um mistério. É um mistério essas coisas. Durante a minha vida toda, eu briguei com a minha mãe. Eu testava ela. Eu não dava sossego. Eu me machucava só para agredir a ela. Eu vivia perigosamente só para agredi-la. Eu fazia de tudo para pegá-la. Mas por trás dessa realidade havia uma ferida. E essa ferida me custou caro. Eu tinha uma ferida de medo. Eu tinha medo de não ser amado como eu achava que meu pai não era amado. E quando fui para as relações de namoro, de namorada, com o sexo feminino, eu não me entregava, eu tinha medo. Eu não me dava ao outro. Eu me casei, já na caminhada, e depois eu fui descobrir que eu não me entregava ao outro. O meu matrimônio, ele era assim, frágil. Não porque Deus não havia comparecido no matrimônio, não porque Deus não havia abençoado o meu matrimônio, mas porque eu trazia um grande medo de não ser amado, eu não me dava ao outro. E precisou acontecer muitas coisas para que aos 39 anos eu descobrisse esse meu pecado, essa minha escolha fundamental lá no passado. Com 28 anos eu tive a visão, mas só com 39 que Deus falou: agora eu vou te mostrar o que você fez. E vi a guerra que eu tinha com a minha mãe. Uma guerra profunda, inconsciente. E a coisa mais bonita que Deus nos deu é que nos deu a capacidade de voltar ao passado e refazer a nossa história. Tudo em Deus é possível. A minha mãe já havia falecido quando eu descobri isso. Mas nem isso importa, porque Deus quer fazer é no nosso coração. E eu me lembro que no dia de finados, eu nunca fiz essa experiência, não tinha esse costume, mas eu resolvi ir aonde a minha mãe estava enterrada. E quando cheguei lá, alguém já tinha colocado algumas flores lá. Minha mãe era uma pessoa muito querida, tinha muitos amigos, muitas amigas, pessoas que a queriam muito bem.
e estavam algumas flores. E naquele dia eu cheguei e falei com Jesus: Jesus, eu sei que a minha mãe não está aqui mais, minha mãe já foi, mas eu quero que o Senhor me ajude a fala para minha mãe o que eu preciso falar para ela. E ali eu pedi perdão a ela, ali eu pedi perdão a Jesus. E parece brincadeira, mas não é brincadeira, é algo muito profundo, porque naquele dia eu fui curado. Eu não tinha mais medo de amar, eu não tinha mais medo de ser amado. E a partir daquele dia, eu brinco com a Jussara, que é minha esposa, esse dia eu casei, porque não importava mais, porque eu consegui amar o outro, me entregar ao matrimônio totalmente, me entregar totalmente ao outro, me dar totalmente ao outro. E ali Deus começou a fazer uma obra no nosso matrimônio, e essa obra está começando a acontecer na nossa história. Então eu quero dar esse testemunho para vocês, dizendo o seguinte: vale a pena deixar Jesus nos curar, deixar Jesus entrar na nossa história. Todo vício que eu graças a Deus, eu acho que na família Gospel Miriam, Nossa Senhora já tem trabalhado muito em nós para que a gente não tenha vícios. Mas se você conhece alguém que tem vícios, cigarro, bebida, droga, jogo, bingo, sei lá. Todo vício tem uma raiz, uma ferida emocional. Todo vício. Vício de sexualidade, ferida emocional. É uma ferida que está lá. Essa ferida, ela impede que a pessoa se liberte. A pessoa luta, eu vou parar de fumar, não consegue porque tem uma ferida. Tem uma herança. E é isso que Deus quer trabalhar em nós. Trabalhar as nossas feridas. Vício de comprar. Tem pessoas que têm vício de comprar. Não pode ficar deprimida. Aí eu vou falar para o sexo feminino aí. Vocês não brincam mesmo, né? Por trás dessa compulsão está uma ferida, está uma carência. Meus irmãos, quase todas as pessoas que vivem problemas de pecado grave, pecados de vício nessa área, saibam que elas são feridas. E nós na caminhada também. Então olha para o seu parceiro e diz para ele: olhando para você aqui agora, estou vendo que você traz muitas feridas. Não adianta fazer carinha de santo não. Só porque é da família Gospel Miriam, só porque está aqui debaixo da nuvem do Senhor. Eu te conheço. Eu olho para você e vejo muitos pecadinhos e pecadões. O Hudson e a Carla aqui não vou nem falar porque eles já sabem tudo. Você fala: ó, vou te dar duas notícias. A primeira, e é ruim essa notícia, olhando para sua carinha, vou te dizer: você está malzinho, meu irmão. É você mesmo. Nós, povo de Deus, precisamos ser curados. Você precisa ser curado. Eu tenho certeza disso. Porque eu também preciso ser curado. Nós somos farinha do mesmo saco.
Precisamos ser curados por Deus. Precisamos ter uma atitude fundamental. Senhor, se queres, pode me curar. É uma decisão fundamental. Dê um abraço nessa pessoa e diga: decida-se por isso. Decida-se por querer ser curado. A maior dificuldade da nossa cura, meu irmão, a maior dificuldade da nossa cura não é a fé. A fé é importante para a gente ser curado. A fé é muito importante para a gente ser curado. Mas o que mais nós precisamos para ser curados é decidir pelo amor. Diga para esse irmão: você tem que decidir pelo amor. E eu vou explicar isso agora. Há muitas pessoas que chegam ao momento da cura. Jesus mostra a ferida. E quando Jesus mostra a ferida, Ele precisa da nossa decisão. Nós vamos trabalhar hoje aqui, por isso que eu estou falando isso para vocês, porque só acontece a cura interior quando eu decido. E qual a decisão que eu tenho que tomar na cura? Eu quero amar. Eu preciso amar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós carregamos a nossa ferida emocional, o nosso medo, a nossa dificuldade de aceitar o nosso pai, a nossa dificuldade de aceitar a nossa mãe, a nossa dificuldade de aceitar a nós mesmos, a nossa dificuldade de aceitar a nossa deficiência. E essas dificuldades, elas se tornam bengalas para nós. Elas se tornam justificativas. E na hora que Deus mostra a cura, você, eu, cada um de nós, precisamos decidir: eu quero. Então, se eu preciso ser perdoado, eu quero ser perdoado. Se eu preciso perdoar, eu quero perdoar. Eu preciso decidir. Porque normalmente onde tem uma ferida, tem uma compensação. Onde eu estou ferido, tem uma compensação. Eu preciso renunciar à compensação. Só que a compensação traz prazer. Quando eu tenho uma ferida e tenho o vício de comprar, eu não quero abrir mão do meu desejo de comprar, porque isso me traz prazer. Então eu não quero ser curado. Eu fico com a minha ferida, falo: coitadinho de mim, sou ferido. Eu tenho que comprar porque eu sou ferido. Esse ensinamento que eu estou dando hoje é para que nós tomamos uma decisão. De todos os vícios, para mim o mais difícil foi o vício da sexualidade. Desde quando Jesus havia me curado, com 19 anos, eu decidi não mais ficar com ninguém, viver a castidade. E vivi a castidade, não decidi mais ficar com nenhuma mulher. Eu vinha de homossexualismo também, não ficava com ninguém, com homem, com nada. Eu fiquei casto. Mas na minha intimidade,
eu tinha muitas quedas na área da sexualidade, masturbação, essas imaginações, essas loucuras. E eu falava com Jesus, me cura. Mas eu não tinha ainda os elementos para ser curado. E muitas vezes a nossa cura, ela não acontece instantaneamente, ela é um processo. E um dia eu cheguei ao sacerdote e falei com ele assim, olha, eu vim me confessar, eu tenho um problema, que eu tenho vício de masturbação. E eu não consigo passar um dia sem ter queda, sem desejar alguém, mas eu não estou ficando com ninguém, porque eu tenho temor a Deus, mas eu não consigo ficar ainda livre desse vício. Então ele me deu 2 conselhos. Não, me deu 3 conselhos. Primeiro ele falou assim, olha, toda vez que você cair nesse vício, você vai se confessar. Eu falei, não vai dar não, padre. Tinha dia que era 2, 3, 5, era uma confusão. Ele falou, não, se você cair na área da sexualidade, você confessa, busca a confissão, porque isso vai te ajudar. Então eu vou dizer para vocês, meus irmãos, eu conheço todos os padres da Arquidiocese de Belo Horizonte. Os horários de confissão eu conheço todos. São José, Boa Viagem, da Igrejinha, Calafate, Nova Sul, todos eu conheço. Betânia, Padre Oscar, coitado, já sofreu comigo demais. Conheço, mas eu achei que ia valer a pena. Me deu outro conselho. A partir de hoje você vai rezar o texto todo dia. Todo dia você vai rezar o seu texto. Sim. E diz para mim, quem dá conta na área afetiva é só ela. Ela que dá conta dessas coisas. E você vai fazer uma terceira coisa. Se você vai lá numa imagem de Nossa Senhora, vai pegar uma corda, amarrar no pescoço e levar lá na imagem, colocar nos pés da Nossa Senhora e falar assim, olha, aqui tem um cachorro muito mal educado, mas a partir de hoje a senhora vai cuidar e segurar esse cachorro na coleira. A senhora que vai cuidar dele. Eu, na minha ingenuidade, eu tinha 25 ou 26 anos, eu levei a sério. Peguei minha cordinha, fui lá na Boa Viagem, não falei para ninguém, não quis pagar mico para ninguém, mas despistadamente, cheguei lá, botei a cordinha lá nela e falei, olha aqui tem um cachorro, e não vale nada, e o padre mandou a senhora cuidar de mim. Eu acho que eu não levei a sério, tanto como ela levou. Essa mulher me pegou no colo. Ela levou a sério. E eu comecei a confessar. E aí eu consegui ficar 2 dias sem ter queda. Comecei a ficar 3 dias sem ter queda. 5 dias sem ter queda. 10 dias sem ter queda. 1 mês sem ter queda. E eu tinha uma dificuldade que eu não conseguia abraçar as pessoas, que eu abraçava e já desejava as pessoas. Homem, mulher, cachorro, periquito, papagaio. Eu não tinha limite. Era terrível. Era terrível. Mas Nossa Senhora, ela foi, e nessa época, nós tínhamos um grupo de oração na Nova Suíça, e Jussara, nós já estávamos namorando,
E o padre pediu a gente para tomar conta dos meninos da rua, que tomavam conta dos carros, meninos da vila. E esses meninos eram muito rebeldes, eles não aceitavam a catequese, nunca haviam entrado dentro da sala de aula para ficar na catequese, cuspiam, brigavam. Então Jussara e eu, principalmente Jussara, começou a catequese no meio-fio com eles. E lá no meio-fio, ia falando de Deus, perguntava de Deus, da casa de Deus, Deus é o nosso amigo, e foi fazendo. E ali, no início, a gente encostava a mão nos meninos, eles batiam, cuspiam. Mas naquele momento ali, eu comecei a sentir uma necessidade de abraçar aqueles meninos com um amor diferente. E ali, quando eu comecei a abraçar aqueles meninos, Jesus, Nossa Senhora, começou a me curar. Eu podia abraçá-los sem desejar, sem pensar em coisas de sexo, de pornografia. E ali eu abraçava-os. E eles também não resistiam mais. E ali Deus me curou. Aí eu podia abraçar as pessoas, abraçar um homem, abraçar uma mulher, sem desejar. Vocês mulheres sabem isso mais fácil. Nós homens somos mais difíceis para saber isso. Porque nós homens abraçamos muito eroticamente. Mas as mulheres não. As mulheres sabem abraçar mais afetivamente. E aí eu fiquei numa experiência profunda de poder abraçar as pessoas. E vocês mulheres sabem quando um homem abraça vocês com desejo ou sem desejo. Vocês sabem. Vocês sentem um arzinho assim, né? Um bzzz. E eu comecei a abraçar as pessoas sem desejar. Que coisa boa. E ali Deus foi me curando. Foi me curando. Foram anos. E até hoje. Até hoje. Mas eu não sabia que a minha consagração era tão séria. E eu vou dizer mais para vocês hoje. O que nós decidimos aqui, meu irmão, não tenha dúvida, vai chegar no céu. A sua decisão hoje da cura interior vai chegar no céu. O seu pedido vai chegar no céu e vai acontecer na sua vida. Pode levar um tempo, mas não existe nenhum pedido que nós façamos a Deus que não seja ouvido e não seja atendido. Nenhum. Somente os pedidos que eu peço e não vão me levar à glória de Deus é que não vão acontecer. E aqui eu vou dizer uma outra coisa também, para a gente entender o mistério da cura. Nossa Senhora, quando apareceu em Portugal, em Fátima, houve um cadeirante, um moço que andava de cadeira de rodas, e que foi com muita fé, mas com muita fé, e foi até ela e falou com os pastorzinhos, falou: pede a Nossa Senhora para me curar, pede a ela, eu preciso ser curado, eu quero andar. E ele foi com muita fé, com muita. Passou aquela vez, não, ele não foi curado. Ele voltou de novo e pediu aos pastorzinhos: fala para ela, eu quero ser curado, eu quero voltar a andar. Então os pastorzinhos falaram: Nossa Senhora, tem um moço aqui que ele usa cadeira de roda, ele é aleijado. E ele pediu a senhora, e ele está insistindo, ele veio mês passado, voltou de novo, está insistindo que quer ser curado. E aí Nossa Senhora falou para eles: fala para ele que ele já está curado em Deus, mas que o melhor para ele, para que Deus seja glorificado nele, para que ele caminhe mais em Deus, é que ele permaneça dessa forma. Então aquele cadeirante, por glória de Deus, ele, quando ouviu aquilo, ele entendeu
Ele entendeu que o chamado dele, da cura que ele precisava, da graça que ele precisava, não era ser curado fisicamente. Era que daquela forma que ele estava, Deus iria fazer andá-lo muito sem precisar andar. E foi isso que esse cadeirante virou um testemunha. Deus usou ele muito para testemunhar a vida das pessoas. Então, da mesma forma, hoje aqui, Deus vai fazer muitas curas no nosso meio, já está fazendo. Mas a gente tem que ter a clareza e o discernimento e a sabedoria e a compreensão do momento de Deus na nossa história e daquilo que realmente vai fazer cada um de nós glorificar mais a Deus, ser mais de Deus. Isso é um mistério. Amém? Então olhe para o seu irmão e diga para ele: hoje Deus quer nos fazer passear pela nossa história. Pela nossa história. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. A ajudar esse irmão. Ajudar esse irmão. Aí que eu possa rezar por ele. Eu possa rezar por ele. Para que ele possa rezar por mim. Para que ele possa rezar por mim. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. Pela história dele. Pela história dele. Pela sua história. A sua história. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Feche os olhos um pouquinho e vamos rezar. E nós vamos hoje fazer pedir a Jesus agora. Vamos dizer para Jesus, vamos tomar uma decisão. E vamos tomar a decisão usando a nossa palavra. Vamos dizer: Jesus, agora, nesta manhã, eu decido, Jesus, a ser mais de Deus. Eu quero ser curado de todas as áreas da minha vida que possam me atrapalhar, me fazer pecar e ser menos amor. Me dê a coragem, Jesus. Dê a coragem, Jesus. De romper com todas as compensações. Romper com todas as compensações. De pecadinhos e pecadões. Pecadinhos e pecadões. De prazeres. De justificativas. Para quando o Senhor entrar. Para quando o Senhor entrar no meu coração. No meu coração. Esteja aqui. Uma pessoa. Pronta. Para dizer: eu quero. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Eu quero tomar uma decisão. Eu quero tomar uma decisão. De perdoar e de amar. Como o Senhor me ama. Como o Senhor me ama. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu e Jussara agora vamos estender a mão sobre vocês, em nome do nosso matrimônio. E com esse poder, e eu vou pedir Júdice e Carla para estender a mão também, em nome do nosso matrimônio. O mesmo Jesus que aparece na Eucaristia é o mesmo Jesus que está agora em nosso matrimônio, e é Ele que vai abençoar vocês. Jesus, eu quero te pedir essa bênção em nome do nosso matrimônio. O Senhor disse que onde estiveres dois, e nós estamos em matrimônio, o Senhor estaria aqui agora. Abençoa aqui agora cada um desses filhos, cada um desses pais, cada uma dessas mães. E o Senhor vai derramando bênçãos sobre eles e toda a geração que vieram antes deles, Jesus. Já nos preparando para tudo, Senhor. Eu te peço a bênção sobre os pais dos pais dele, os avós dos pais, todos os tios, todas as famílias que vieram antes de nós, que nos geraram, Jesus. Eu te peço essa bênção agora, Senhor. Uma bênção que vai cortando, Senhor. Uma bênção que vai libertando, Senhor.
Uma bênção que vai reforçando as coisas boas que nós herdamos. Você pode dizer agora: eu quero, Jesus, ser abençoado. Abençoa todas as minhas gerações Todas as que minhas vieram antes de mim. vieram antes. E eu quero agora, Jesus, Eu quero agora te louvar e bendizer louvar e bendizer por todas as tendências todas as tendências que eu recebi dos meus pais, que eu recebi dos meus pais. as tendências positivas, As tendências positivas. as tendências de amor, As tendências de amor. de paz, Paz. de alegria, de esperança. Esperança. E quero agora também, Jesus, Quero agora também, como aquele leproso, como aquele leproso, decidir decidir a cortar, a cortar, a romper, a romper, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por todas as tendências todas as tendências negativas negativas que eu possa ter herdado possa ter herdado dos meus pais, dos meus dos pais, meus ancestrais, dos meus ancestrais, todas as tendências ao ódio, todas as tendências ao ódio, desamor, ao desamor, à vingança, vingança, à loucura, a loucura, a todos os vícios. todos os vícios. Eu agora, em nome de Jesus, Eu agora, em nome de eu Jesus, me desligo, eu me desligo, eu desligo essas tendências eu desligo essas tendências sob o sangue de Jesus, sob o sangue de Jesus, para que eu possa ser livre para que eu possa ser livre, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém.